Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Mundial de Clubes é o nosso tema. Para bater papo com você, já chega deixando o seu like, comentando, compartilhando e, claro, se inscrevendo no nosso canal. Eu sempre trago essa dica que é importante. Tá aqui, ó. Cantinho na tela, QR Code que pinta é da Flash Score para você baixar o nosso aplicativo de graça. Grupo E é o nosso desafio, Eduardo Gerac. Temos o campeão da Liga dos Campeões? Não, mas temos o vice. E é pesado. É a Inter de Milão. Mas tem o River Plate, outro time pesado. O mexicano Monterrey e o Urawa Reds. O que esperar do Grupo E, que começa no dia 17, na terça-feira. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você, a todas e a todos, né, que nos acompanham aí nesses pré-jogos especiais dos grupos da Copa do Mundo de Clubes. Bom, eu vou começar, vamos dizer assim, pelos mais desconhecidos, desse grupo E, né, ou E, se você preferir. E, no caso, o Monterrey tem uma curiosidade, né? Tem um treinador que é conhecido até do futebol brasileiro, o Domenech Torrent, né? Ele que passou aqui pelo Flamengo, ele já foi auxiliar do Guardiola, né? E agora acabou de chegar lá nos Rayados, né? Como também é conhecido o time lá do norte do México, né? O time da cidade de Monterrey. E tem uma outra atração também dentro de campo, né, Fábio? A gente tem até a arte aí para mostrar, a nossa tela com os Rayados, que é o Sérgio Ramos. Ele mesmo, aquele que jogou no Real Madrid e tal. É verdade que ele chegou com pompa e circunstâncias no começo do ano, mas quase não atuou. Foram 9 partidas em campo e 11 fora de campo. Ele que não está 100% fisicamente. Tomou 2 cartões amarelos, 1 vermelho, fez apenas 3 gols. Ele que está aí com 39 anos, né? O experientíssimo Sérgio Ramos, que está no elenco, né? Vamos ver se ele vai ter aí condições de jogar de igual para igual aí com os grandes times do mundo aí na Copa do Mundo que vai ser realizada nos Estados Unidos, né? É uma expectativa muito grande porque ele é uma grife. Ele é multicampeão por onde passou, só que esses números que você mostra aí, Edu, são preocupantes. Apenas 9 jogos em campo, 1 vermelho, 2 amarelos. Marcou 3 gols. Legal. Não é nem o que se espera muito de um zagueiro. Mas me parece, Edu, que tá mais pelo nome do que pela bola. Não, eu também acho. Eu acho que, já falando em termos de grupo, né, o Monterrey aí vai ser claramente a terceira força, né? Isso se os japoneses não chegarem até a surpreender aí diante do próprio Monterrey. É claro que o Inter a Inter, né, melhor dizendo, e o River estão um pouco acima aí, né? Aí a gente já pode ir aqui pro lado sul-americano, que do lado do River Plate, né? Se a gente for ver bem, o River também não passa lá por um momento tão bom assim. É verdade que fez uma Libertadores de média para boa, né? É um time, claro, com muita camisa, com muita tradição, que sempre cresce, né? Quando joga essas competições internacionais. Então vamos ver o que o River vai apresentar aí diante principalmente da Inter, né? Que vai ser, sem dúvida, o grande jogo desse grupo, né? Só para não passar em branco, no campeonato mexicano, o Monterrey está na 7ª posição, mas tem um vice-artilheiro, que é o Germán Berterame, com 20 gols. O líder é o João Paulo Dias Fernandes, o Toluca, com 27. Já que você falou do River Plate... Oi, fala, Edu. Não, tem um outro jogador bastante... Esse sim tá jogando muita bola, é o principal articulador do meio-campo do Monterrey, que é o Sérgio Canales. Ele que tem 34 anos, deve ser o grande nome aí desse time do Monterrey. E aí você falou do River Plate. Você quer primeiro ir no Urawa ou no River Plate? Não, o problema é pelo River, depois a gente passa pro Urawa. River. Até porque é um time que tentou o Cristiano Ronaldo. Segundo a imprensa argentina, aliás, não só ele, o Fluminense também tentou levar o campeão da Liga das Nações, Cristiano Ronaldo, que vai ficar na Arábia, Edu. Não, exato, né? O Cristiano Ronaldo, ele já tá com 40 anos, ele, claro, muito experiente. Assim, eu tenho comigo que o Cristiano Ronaldo tem 2 objetivos ainda na carreira.
Eu acho que ele ainda sonha em jogar mais uma Copa com Portugal, mas principalmente ele sonha em fazer 1.000 gols, né? Ele está perto, 939, né? Eu acho, 938, quase 940. Ele acho que ele ainda tem esse objetivo na carreira. E é claro que ficar na Arábia, Fábio, é melhor para ele porque é um calendário muito menos desgastante, né? Ele não ia emendar uma temporada na outra, né? Ele que sempre prezou demais pela questão física. Então eu acho que ele fez o certo, vamos dizer assim, né? E ele disse que não conhece a Argentina, que ele gostaria muito de conhecer, quem sabe um dia, porque a mulher dele é argentina, né? Então ele tem essa relação aí familiar com tanto o River quanto o Boca, claro, quem não queria, né? O Cristiano Ronaldo, mesmo aos 40 anos, não sei, porque fazer gol ele ainda não desaprendeu, não, né? Ele pode ter menos velocidade, menos vigor físico, mas fazer gols ele está realmente fazendo. E aí o River, sem Cristiano Ronaldo, claro, está levando muito a sério. A gente acompanhando a imprensa argentina, né? O River, claro, vai chegar com tudo, né? E vai querer, claro. Eu acho que o River tem tudo para ficar pelo menos com a segunda vaga, né? Deixando aí a Inter na primeira colocação, aí o River ficaria com a segunda posição, né? Se tudo der certo, assim, em termos de lógica. É claro que o futebol. E assim, é o que a gente vem falando em todos os outros grupos, né, Fábio? A questão desse Mundial é um torneio novo para todo mundo, né? A gente não sabe como que. Porque é claro que a vontade dos times, né, o foco, isso tudo vai pesar demais. Sempre lembrando que no caso específico dos europeus, eles vão estar chegando já em final de temporada, né? Inclusive, tem várias declarações surgindo na imprensa europeia de jogadores que não estão indo muito contentes não para os Estados Unidos, porque eles não vão ter férias, né? E aí é claro que juntar uma temporada na outra, tanto do ponto de vista mental quanto físico, é sempre um problema sério, né? E só para quem está ouvindo o nosso podcast, está assistindo através do YouTube, como é que o River Plate chegou no Cristiano Ronaldo? Qual é o elo? É o Marcelo Gadiardo, técnico do River Plate, inclusive está no nosso site, flashcore.com.br, porque ele treinou o Cristiano Ronaldo no Al Nassr em 2023. Então, por isso, a ligação do treinador Gadiardo com o Cristiano Ronaldo. Mas ele não vai. E o River Plate, o Edu, está na segunda posição do Campeonato Argentino, Grupo B, 4 pontos atrás do Rosário Central, que lidera com 35, o River tem 31, vai avançar para a fase final do Campeonato Argentino e é o time que tem mais força depois dos brasileiros na América do Sul, principalmente poderio financeiro, né? Não, sem dúvida. Aí tem dos grandes craques, né, do mundo do futebol que está surgindo aí, o Franco Mastantuono, né? Ele que é um jovem, já foi até comprado pelo Real Madrid, né? Vai para o Real, mas vai jogar o Mundial pelo River, né? Isso já está definido, né? Ele que vai mudar para o Real Madrid, mas é só mais no fim do ano. Ele vai jogar a Copa do Mundo de Clubes pelo River. É um jogadoraço, é um jovem, né, que está despontando aí para o mundo do futebol, assim como o Estevão, né, no caso aqui do Brasil. River Plate que estreia dia 17, 4 da tarde, horário de Brasília, contra Urawa Reds, que dizer dos japoneses que vão para essa competição, Edu. A gente tem até uma arte que eu achei interessante, eu estava vasculhando o site do time japonês, e eles têm uma cartilha de como os jogadores precisam se comportar quando são contratados pelo clube, né? E a filosofia base, eu resumi ali para caber aqui na nossa arte, né? A filosofia deles é mais ou menos essa, ó. É esperado que os jogadores do Urawa Reds tenham um estilo de vida e uma atitude focados no futebol e na busca pela vitória. Isso porque é fundamental concretizar a filosofia do Urawa Reds de transmitir emoção e alegria. Então, assim, é um time muito tradicional lá no futebol japonês, né? Ele foi fundado lá nos anos 50 pela Mitsubishi, né? Pela empresa. No Japão isso é muito comum, né? Grande parte dos times de futebol lá surgiram, né, dentro da empresa. O Urawa Reds, que é da cidade de Saitama, que fica ali na Grande Tóquio, e conseguiu a vaga
por ter vencido em 2022 a Liga dos Campeões da Ásia. Mas é um time, ele está bem nesse momento, ele está na terceira colocação do campeonato japonês, mas título mesmo, né? Título japonês, ele não vence desde 2006. Então, assim, eu não acho que dá para esperar muito do Urawa, mas é claro que tem aquele futebol japonês, como a própria filosofia do time mostra, é aquele futebol de... Exatamente, o futebol de entrega. Os caras não desistem nunca, vão para cima e tal. E tem 3 brasileiros também nesse elenco aí do Urawa, o Danilo, o Matheus Sávio e o Thiago. São jogadores, claro, aquela que saíram muito cedo aqui do Brasil, não tiveram tanto destaque aqui no Brasil, mas estão lá no futebol japonês. Mas eu acho que, com todo o respeito ao Urawa Reds, vai ser apenas um figurante aí, né, nesse grupo E. Seattle Field é o estádio desse jogo. No Rose Bowl, também na terça, 10 da noite, o Monterrey, que falamos aqui, encara a Inter de Milão, que perdeu Simone Inzaghi para o Al Nassr. Que esperar da Inter? Vem forte para esse Mundial, Edu? Ah, sim, vem, né? Apesar de ter perdido o técnico, né? Tá quase tudo certo com o Chivu, né? Que era um jogador romeno, que inclusive foi jogador da Inter. Ele estava naquele time do Mourinho, era um zagueiro volante. Ele estava naquele histórico time da Inter, né? Que ganhou tudo com o José Mourinho lá na primeira década deste século. Mas é claro, mesmo perdendo o treinador, a Inter está com um time muito bem montado, né? Foi vice-campeão. Tudo bem que tomou um passeio na final do PSG. Parte. Exato, mas, por exemplo, fez semifinais sensacionais com o Barcelona, né? Tirou o Barcelona, inclusive, da grande final. Então, sem dúvida, a Inter sem dúvida, para mim, a grande força aí desse grupo mas sempre lembrando, né, Fábio, esses grandes times da Europa, principalmente na fase de grupos, a gente precisa, vai ter que avaliar jogo a jogo, se eles não vão querer meio que rodar o elenco, né, colocar jogadores que não estão atuando tanto, enfim, até para dar um gás para os jogadores considerados titulares já para o mata-mata, né? Porque isso pode ser que aconteça. Vamos ver se na prática Inter, PSG, o próprio Real, né? Os times da Premier League, porque assim, na Premier League, principalmente, tem muita reclamação por parte dos jogadores disso, né? De eles não terem férias. Alguns times até já descansaram agora nessas semanas, né? Entre o final ali das competições nacionais e o início dessa Copa do Mundo. Mas, sem dúvida, isso pode ser um problema, né? Assim, para o futebol europeu, né? De jogadores muito desgastados. Então, em relação à Inter, tem essa questão. Agora, tirando isso, sem dúvida, é um time que deve sobrar, inclusive em relação ao River Plate, né? Bom, vamos aguardar, vai ser um grande grupo e, claro, que todo mundo vai acompanhar aqui na Flash Score. Forte abraço, Edu, até a próxima. Valeu, Fábio, abração. Valeu, a bola vai rolar dia 17, hein? E você vai acompanhar tudo aqui na Flash Score. E não esqueça, pintou o QR Code no cantinho na tela? É o nosso aplicativo para você baixar de graça, porque o Super Mundial de Clubes é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.